Vem comigo que eu tenho algo muito interessante para te mostrar. E eu vou preparar para você uma sequência de vídeos matadores pensando no Enem 2025. Salve, salve, galera! Chegamos ao segundo item deste vídeo que foi concebido para mostrar para você como funciona aprender teoria literária. É muito importante porque você começa a controlar a resolução dos itens e você aplica uma fórmula secreta, que é o MI, Método Intelectual do Mestre. Você vai olhar para o texto de natureza literária, artística, fortemente subjetivo, você vai aplicar uma fórmula objetiva e vai responder sem frufru. E é direto, e é aprovação com certeza. Se liga, galera! Chegamos aqui, ó. Temos um texto base, que é a primeira parte. Temos uma fonte, que é a segunda parte. Depois temos o enunciado, que é a terceira parte. Aqui nós temos o comando do item, os detalhes de como analisá-lo e responder. E por último, número 4, nós temos as alternativas. Nós vamos agir de uma maneira proativa e desta forma nós vamos nos antecipar ao que a questão está propondo, beleza? Então se liga, galera, vamos nessa. Texto base, esquece, fonte, esquece, vai direto para o enunciado. Érico Veríssimo, opa, que bacana! Este cara, Érico Veríssimo, escritor do Rio Grande do Sul, grande referência literária, ele pertence à segunda fase moderna. Ele pertence à prosa de 30, também conhecida como neorrealista. Por que neorrealista? Porque há uma atualização do realismo, é algo novo, através do acréscimo de dois elementos, que são o regionalismo e a dimensão panfletária, político-partidária. As obras realistas, em geral, apresentam crítica social, análise psicológica, e tudo isso numa dimensão universal. Tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, são obras que apresentam reflexão crítica sobre o comportamento humano e os personagens são personagens universais. O Brás Cubas é um burguês universal. O Quincas Borba é um burguês universal. O Bentinho é um burguês universal, respectivamente, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Agora, quando nós vamos para as obras regionalistas, são as obras ali da segunda fase moderna, neorrealistas, nós percebemos que os personagens já não são assim. Vidas Secas, por exemplo, tem crítica social, tem análise psicológica, mas os personagens são regionais. Fabiano é um vaqueiro. Sim, a Vitória é a sua esposa, é uma dona de casa, né? Aquela que cuida da casa e tal. Os meninos, um mais novo e um mais velho, e uma cadela baleia, são retirantes, né? Então, observem que a dimensão regional é um elemento novo, é um acréscimo. E o posicionamento político-partidário, denunciando os problemas sociais como problemas macros, que são, na verdade, consequência de uma estrutura social. Então é o seguinte, político social, por sinal. Aí o que acontece? Érico Veríssimo, eu já sei que esse cara aqui gosta de texto engajado, de crítica, de denúncia, né? Relata em suas memórias, ok? Um episódio da adolescência que teve influência significativa em sua carreira como escritor. Bacana. Então, ele vai revelar um fato aí e vai mostrar que isso teve influência na sua carreira de escritor. Esse texto é metalinguístico, porque é o escritor falando sobre o ato de escrita, né? Esse texto, por meio da metáfora, metáfora é uma comparação implícita da lâmpada, perfeito, que ilumina a escuridão. Érico Veríssimo define como uma das funções do escritor, por extensão da literatura, são 8, né? Vamos listar aqui. Uma, pragmática, então a função prática ocorre quando a intenção principal é informar. Doutrinária, que ocorre quando a intenção é ensinar uma doutrina. Lúdica, que ocorre quando a intenção é a diversão. Moralizante, que ocorre quando a intenção é a imposição de valores morais. Depois, a função social, que é engajada. Depois, a função estética, que está relacionada ao belo. Depois, a função evasiva, de fuga da realidade. E, por último, a função reflexiva. Beleza, a tendência natural deste texto, por ser neorrealista, é que seja um texto de função social, ou seja, de engajamento. Vamos lá. Lembro-me, já percebi a dimensão aqui subjetiva, pessoal, lembro-me, e percebi também a dimensão memorialista, porque se ele lembra, ele está retomando. De certa noite, eu teria uns 14 anos, quando muito encarregaram de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto o médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que soldados da polícia municipal havia carneado. Está entre aspas, isso é uma citação.
acarneado, expressão da oralidade, está diretamente relacionado a ficar em carne viva. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de ficar segurando esta lâmpada e ajudar o doutor a costurar esses talhos e salvar esta vida? Esta pergunta é uma pergunta retórica, na verdade é uma afirmação. E qual é a afirmação? Ora, se o médico está sem condições fazendo uma sutura, se o paciente está numa condição desfavorável, sem uma anestesia, suportando a dor, por que que eu, que estou na condição mais cômoda, vou ficar aqui tendo um treco? Não, não, vou sustentar. Desde que adulto comecei a escrever, maravilhoso, aqui ó, a metáfora se processando. Tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiça como a nossa é acender sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ela caia escuridão, propícia para ladrões, assassinos e tiranos. Sim, segurar a lâmpada a respeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso topo de vela. Em último caso, risquemos fósforo repetidamente, como sinal de que não desertamos nosso posto. Qual é o nosso posto? Segurar firme e colocar luz onde só existe escuridão. Naturalmente, a intencionalidade desse texto é evidenciar que, na concepção do autor, a função do escritor é denunciar os problemas, é mostrar a realidade para que não caia sobre ela a escuridão, as trevas. Bem, a função seria criar o belo? Não, meu amigo, isso aqui é estética. De jeito nenhum. Criar a fantasia? Não, meu amigo, isso aqui é a função lúdica. Fugir da náusea? Não, é a função evasiva, fugir da realidade. Permitir o sonho? De jeito nenhum, isso aqui é lúdica. Denunciar o real? Esta é a nossa resposta. A resposta é a letra E. Valeu, galera!